Vamos lá, meu Brasil, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise técnica do nosso índice. Vamos fazer agora o nosso pre-market para amanhã. Deixa eu só ajeitar esse volume aqui que tá errado. Aí. Beleza. Então vamos lá, vamos para mais uma análise técnica. Eu vou apagar tudo que tem aqui, tá? Pra gente fazer tudo de novo. Mas... como é que é mesmo? Meu Deus, eu tô perdido. Aqui, apagar todos os objetos. Tá? Esse é o nosso dia de hoje, uns 5 minutos, tá? Depois eu vou voltar para aqui. Vamos falar um pouquinho do 60. Apagar todos os objetos também. Esse é o nosso 60 minutos, tá bom? E vamos falar do diário também, porque o diário é importante, né, galerinha? Só vou tirar esse MACD, porque no diário o MACD pra mim, foda-se, não quer dizer nada. Beleza. Então, vamos lá pro diário. Lembra que a gente estava conversando sobre um pivôzinho de baixa? Pois é, esse pivôzinho de baixa foi confirmado por esse candle aqui embaixo, mas tivemos a recuperação aí de quase 2% do mercado, tá bom? Eu ainda considero isso aqui uma tendência de baixa, claramente uma tendência de baixa, tá? A gente tem um canalzinho aqui prontinho para quebrar corações e contas bancárias. Então, temos sim um canal de baixa, tá? Temos sim uma tendência de baixa. Esse candle aqui não quer dizer absolutamente nada, né? A gente não pode analisar somente um candle, né? A gente fala um engolfo e tal, não sei o que, mas é que olhando pelo Ibov, eu acho que no Ibov isso aqui deu um engolfo. Deixa eu ver. No Ibov deu um engolfo porque o Ibov não tem gap, né? Mas de qualquer forma, a gente ainda está numa tendência de baixa, tá? De qualquer forma, isso aqui ainda é uma tendência de baixa. Tá no lugar ele tá. Tá bom? Vamos voltar para o nosso índice. Beleza? Então assim, ó, o que a gente tem aqui? Topos e fundos descendentes, correto? Vou até marcar esse nosso fundinho. Beleza, dá para colocar aqui porque tem mais candle passando nessa região. Fechado? Então, o que acontece aqui, ó? Se a gente for projetar esse fundo, esse pivôzinho de baixa, né, depois do rompimento, nosso primeiro alvo é lá embaixo. Olha lá, 109.645. Se for considerar ainda sombra, o primeiro alvo é no 109.600, no 108.600. Aqui no 109.600. A diferença fica de 1.000 pontos, tá? Dependendo do ponto específico que você pegar o seu Fibonacci. Eu gosto de fazer sempre nos pontos onde os candles encostaram mais vezes. Então aqui você pode ver que tem um encostinho só. Aqui tem 2, aqui 3, né? 4, 5, 6. Aqui 6 vezes o candle passa por essa linha aqui, então a partir dessa linha eu estou projetando. Nosso alvo número 1 ficaria aqui. Esse tipo de estudo é só para a gente embasar um pouquinho as nossas teorias. E o alvo número 2 exatamente onde passa a 200. Tá bom? Alvo número 2. E teria ainda o alvo número 3, mas acho mais jogo a gente esperar para ver se esse alvo se confirma, porque daí a gente consegue pegar 161% dessa projeção. Mas eu vou colocar aqui só por desencargo de consciência. Fechado, tá bom? Essa aqui é a realidade do nosso índice, tá? Para que algo diferente de socorro e o índice volte a subir, assim, entre numa tendência de alta novamente, esse escalão tem que ser perdido. Tá? Bom, do jeito que tá, acredito que isso seja somente um respiro para que volte a cair, né? Você vê que tem muita gente que fala o seguinte, ó, banda de Bollinger, eu vou até tirar essa banda de Bollinger para não confundir vocês, mas tem gente que fala que na banda de Bollinger
o preço tem que sempre cruzar para cima e para baixo da banda. Cara, claro que não. É claro que não. Se você tiver uma tendência de alta muito forte, o preço vai trabalhar somente acima da banda de Bollinger. Olha aqui, ó. Foram praticamente 30 dias, foi um mês inteiro só trabalhando em cima da banda de Bollinger. Na parte de cima, né? Então, aqui, assim, a gente tem aqui também, ó. Só trabalhando na parte de baixo da banda de Bollinger. Foram 12.890 pontos. E cerca de mais de um mês, 33 períodos, né? A gente pode ter no máximo 20 pregões. Então, é isso aí. Não confia muito nessa ideia muito louca de trader de Instagram que cria umas regras incrivelmente absurdas, assim, de quem, enfim, tá muito perdido na vida. Então é isso. A gente continua numa tendência de baixa, um respiro gostoso aqui, ó. Tirou aquele arzinho, né? Deu um gás. Só fazer um fibo nessa descida aqui. Ele parou exatamente na retração de 618, na média de 20. Se eu não me engano, essa média aqui é de 20. Não, é de 14. Por que eu botei média de 14 aqui? Queria botar de 21. Ah, tá, é porque eu já tinha a 21 aqui, por isso que eu não botei. Eu vou apagar essa banda de Bollinger porque não faz o menor sentido. Pelo menos não porque eu vou falar aqui, tá? E aí, como eu falei, né, esse alvo aqui já foi atingido, tá? O alvo desse topo duplo já foi atingido. Deixa eu só olhar se esse Álvaro... foi praticamente na mosca, né? Então, o que a gente precisa trabalhar aqui? Com a possibilidade dele fazer mais um pivô de baixa. Tá? Então, a gente consegue imaginar que o preço pode começar a descer ou o preço pode buscar o topo desse canal. O preço pode, inclusive, andar de lado, tá, gente? O preço pode, inclusive, andar de lado amanhã. Lembrando que a gente está olhando o gráfico diário, tá? Cada candle desse representa um dia. Então, o preço pode muito bem amanhã andar lateralmente o dia inteiro, esperando aí alcançar o topo desse canal para jogar para baixo de novo, tá? Lógico que a gente não vai ver um candle assim, a gente deve ver mais ou menos um candle assim, um corpo preto ou um corpo branco, na verdade, no caso aqui, né, com um corpo vermelho ou um corpo verde. Pô, esse aqui tá bonito esse candle. Jesus, tá aprender a desenhar. Se o mercado fica lateral, tá bom? Mais ou menos isso que pode acontecer. Lógico, pode ir para cima, pode ir para baixo. Gente, aqui é um puro exercício de especulação. A gente está exercitando leitura de mercado. Bom, então vamos jogar por 60 minutos para ver o que a gente está entendendo aqui. Essa era a nossa tendência, né? Topo duplo, enfim. O que acontece para a gente traçar aí um Fibonacci? Como é que a gente faz isso? Deixa eu pegar esse fundo aqui que acho que fica mais inteligente. Fechou. Para traçar um Fibonacci, a gente normalmente tem que ter um rompimento de uma linha de canal. Tá? Perdendo essa linha, a gente começa a traçar o Fibo. Então, ó, o preço está trabalhando aqui. Eu posso pegar a partir daqui de baixo, tá? Porque se a gente for esticar aqui, vai ficar mais ou menos essa linha aqui com algumas violações da linha de tendência, mas olha como o preço já está trabalhando na linha de 50%, tá? Essa região aqui, deixa eu melhorar a visualização para vocês. Não vou escrever o preço não, tá? Porque senão vocês vão se perder um pouco. Vamos lá, ó. O que a gente consegue perceber aqui? Essa linha do meio aqui é a linha de 50%, aqui de 618, tá? Ou seja, uma retração e não expansão, uma retração até 50%. Então você teve uma retração daqui a aqui, depois você teve uma retração daqui a aqui, aí você já começa a chegar nos níveis de 50%, né? E 618. Por quê? Porque essa subida toda aqui, né? Você está fazendo uma retração nela. Então, se você retrai até metade dessa linha, a sua retração foi de 50%.
certo? Vamos lá, o que a gente pode esperar aqui? Bom, estávamos numa tendência de baixa, olha o canal aqui, ó, a gente tinha uma tendência de baixa, inclusive bem íngreme, né, que foi rompida. Vou puxar para cá um pouquinho. Uma tendência de baixa bem íngreme que foi rompida, tá? O que eu falei? A gente sempre pega o Fibonacci quando uma linha de tendência é rompida. E olha que legal, 618, tá? 50%, 618, retração. E o preço jogou para baixo de volta. Rompeu esse fundo, ou seja, a partir daqui a gente já conseguia projetar os próximos alvos para esse gráfico aqui, porém, deixa eu colocar aqui, o preço negou, tá? O preço negou, teve bastante compra nessa região, deixa eu colocar volume aqui que é importante. Beleza, teve bastante volume nessa região aqui. Olha como o volume aumentou exponencialmente, né? Olha esses candles aqui, agressão de compra, né? Sendo que a gente vinha tendo um volume negociado bem baixo, né? Esse último suporte aqui também não deu um volume tão alto, tá? Foi mais a queda mesmo que gerou um volume alto, mas o candle em si de suporte aqui não gerou volume, embora esse aqui tenha gerado. Tá? Então o que acontece? A gente está lidando com uma zona de rejeição. Por quê? Porque já chegou nos 50%, daqui a pouco é o 618 dessa perna de subida, né? Dessa perna aqui de subida. Tá? A gente tem esse canal aqui. Vou colocar numa outra coisa. A gente tem esse canal aqui que é exatamente aí, fez a retração, né? Ele foi nos 50%, depois rompeu um pouquinho os 50% dessa subida, dessa pernada de alta, e agora o preço está indeciso, tá? A gente ainda assim está numa tendência de baixa, porque a gente não tem, essa primeira pernada de baixa não foi perdida, então a gente só tem somente uma retração da tendência, né? Olha aqui. Olha aqui esse canalzinho aqui, ó. E aí perdeu esse canal. O que aconteceria se a gente fosse entrar numa tendência de alta, né? Na perda desse canal, vou apagar esse filme aqui. Na perda dessa linha de tendência de alta aqui, desse canalzinho, a gente teria, deixa eu até ver se ele fica um canalzinho legal. Fica, se for ignorar esse candlezão enorme, ele fica. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma quebra da LTA. Para configurar uma tendência de alta, a gente teria que ter uma retração até 50%, 61%, até um pouquinho mais vai, né? Um pouquinho menos também, e o preço romper essa linha a cabeça desse pivô, porque aí a gente tem um pivô de alta, né? Que são fundos ascendentes, fundos mais altos um do que o outro, a gente teria um pivô de alta. Só que o preço não fez isso, o preço derrubou tudo lá para baixo, confirmando a força da tendência de venda, da tendência de baixa. Só que aí chegou aqui embaixo, houve uma grande defesa e o preço devolveu tudo, né? Nada mais é do que realização de lucro. Amanhã a gente tem rolagem de contrato, opções, enfim. O que eu ia falar aqui? Tá. Deixa eu ver o preço. Olha como se a gente agora entendeu o seguinte, ó, essa pernada de baixo aqui, vamos fazer a retração dessa pernada toda de baixo, que começa aqui em cima, né, com um pivô. Olha como começa com um pivô aqui, né? Vamos ignorar essa parte lateral aqui. Pronto. Olha só, rompeu, tá? Rompeu a linha de tendência de alta, rompeu essa LTA. Opa, maravilha. Então, o que a gente tem aqui, ó? E como é que a gente sabe que rompeu e que poderia romper essa LTA? Porque olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Topo. Topo, enfim, a gente estava tendo topos mais altos e aí, de repente a gente, teve um topo mais baixo do que o outro. Isso quer dizer o quê? Que a gente potencialmente teria aí uma reversão de uma tendência com um pivô de baixa. Tá? Como é que a gente conseguiria confirmar esse pivô de baixa? A partir do rompimento da cabeça do pivô. Gente, o gráfico está bem para o cantinho para vocês não enxergarem o próximo candle, tá? E olha o que aconteceu. Deixa eu puxar para cá. Tá? Aqui, ó. Opa, encostamos aqui embaixo,
encostamos, rompido. Beleza. Como rompeu, a gente pode fazer a projeção. A gente já podia ter feito, né? A partir desse primeiro toque aqui, a gente poderia ter feito... poderia ter feito a projeção. Na verdade, a partir desse candle aqui. Por quê? Porque é um candle com volume. Esse candle de baixa foi um candle com volume. E a tentativa de voltar o preço para a zona que estava sendo negociada foi rejeitada e deixou o candle de baixa sem volume nenhum, ou seja, não foi muito forte essa pressão compradora. A partir do rompimento desse candle, a gente tem uma entrada muito boa, tá? E é o seguinte, vamos fazer a projeção aqui desse pivô de baixa. Deixa eu tirar os números, escrever preços. Fechou. O primeiro alvo aqui, vamos ver se o preço chegou a pegar. Pegou o primeiro alvo. Vamos ver. Pegou o primeiro alvo na mosca, tá? Na mosca. Você vê que eu não estava nem vendo o candle, tá? Não tinha nem como eu colocar aqui intencionalmente na mesma linha do candle, não tinha como. Tá? Então, foi lá na mosca, rompeu. Rompeu, a gente joga para o segundo alvo. Tá? O segundo alvo seria... Aqui, desculpa, o primeiro alvo é aqui. Tá? Desculpa. O primeiro alvo aqui também pegou na mosca, tá? O segundo alvo na mosca e o terceiro alvo. Vamos ver esse preço. Ó, na mosca. Na mosca. Os três foram na mosca, tá? Esse tipo de operação é muito difícil de dar errado, tá? Só que também é muito fácil de você alfaçar. Muita gente teria zerado aqui em cima. Porque o candle voltou, enfim. Isso a gente está olhando 60 minutos, tá? Então, olha lá, o que acontece quando a gente tem quando a gente não tem mais alvo? Bom, o preço limpou toda essa subida. Olha aqui, ó. Subimos isso tudo e o preço limpou toda essa subida, ou seja, vendeu toda essa compra, né? Então, o que a gente pode fazer a partir do rompimento desse fundo aqui? Espelhar. Opa, rompeu. A partir daqui a gente já pensa em espelhar essa subida, tá? Não vou ensinar agora como é que faz o espelhamento, mas o primeiro alvo do nosso espelhamento estaria mais ou menos aqui. Esse seria o nosso primeiro alvo de espelhamento, tá? Ver se o preço foi até lá. Não foi até lá. Putz, que pena. Que pena que o preço não foi até lá, tá? Então vamos fazer assim, ó. Vamos colocar 100% dessa pernada de baixa aqui. De alta aqui, o espelhamento de 100% dessa perna. O alvo ficaria nessa região aqui. Agora, o preço voltou, não foi? A gente tinha uma linha de tendência de baixa bem íngreme aqui, ó. Olha essa LTB aqui, bem íngreme, bem encostadinha. Rompeu. Opa, o que acontece quando rompe uma linha de tendência? A gente puxa um fibo. Tá? Puxamos o fibo, opa, região de 50% e 618, exatamente aqui. Tá? Se o preço voltar a descer, a gente a partir desse rompimento consegue projetar os alvos. Então, o primeiro alvo seria aqui e o segundo alvo aqui, tá? A gente passaria inclusive do espelhamento no 100% de projeção dessa perna, tá? Deixa eu só colocar aqui bonitinho, certinho. Maravilha, a gente passaria um pouquinho, deixa eu... ficaria muito próximo, né? Ficaria muito próximo, na verdade. Ficaria muito próximo aí do 100%. Ou seja, essa região aqui seria um alvo para amanhã também. Mas vamos apagar isso aqui, porque isso é pura especulação. Por enquanto, o preço não está dizendo nada, tá? A gente tem aí um fundo mais baixo do que o outro e um topo mais baixo do que o outro. Tá? Teoricamente, isso seria um pivô de baixo, tá? Teoricamente, mas... Como na vida a gente só consegue reagir e não agir, na vida não, né? No mercado a gente só consegue reagir aos preços e não agir antecipadamente, porque não faz o menor sentido você tentar adivinhar o que vai acontecer, você tentar... Isso é bolsa de valores, não é bolão de valores. Você não tem que... Não é uma aposta, né? De certa forma mas não é uma aposta de previsão, não é uma aposta de quem é vidente, né? Porra, não tem ninguém aqui tentando adivinhar o futuro.
Você não consegue adivinhar o futuro, você consegue reagir à ação do preço. E é isso que a gente faz. Tá? Então vamos jogar por 5 minutos que eu quero explicar um negócio para vocês aqui. Muita gente viu a FIBO que eu tracei hoje e quis entender como é que eu consegui esses alvos. Tá? Então, o mesmo conceito, gente, de pivô de alta, pivô de baixa, tá? O mesmo conceito. Olha como aqui a gente tem um pivô de alta, tá? O preço joga para cima, deixa eu desenhar aqui. O preço joga para cima e aí joga para baixo. E o que acontece? Quando ele não faz um novo fundo, a gente tem que estar preparado para um pivô de alta ou então uma lateralização. Tá? Então ele desceu, rompeu esse pivô, opa, já temos um pivô configurado aqui, tá bom? Ah, Felipe, mas depois desceu tudo bem? Tudo bem, mas não anula o pivô porque ele não perdeu o primeiro fundo aqui, tá? E aí a gente tem, aqui eu estava pensando em consolidação, até que a VWAP, né? Mas depois eu explico isso. Aqui eu estava pensando em consolidação, eu estava pensando em um retângulo aqui, tá? Que a gente fosse ficar nesse marasmo para sempre. Então eu até desenhei no meu outro gráfico, eu desenhei esse retângulo para a gente conseguir trabalhar em cima disso, para que eu conseguisse realmente fazer as operações baseadas no retângulo, tá? E não deixa de ter sido muito bom, porque eu fiz realmente a entrada baseada no retângulo. Bom, teve um trade aqui, que eu não peguei, teve um trade, se não me engano, aqui, tá? Por quê? Porque a gente tinha a VWAP, que estava passando, se não me engano, mais ou menos assim, e aí o preço começou a trabalhar em cima dela. Não, eu não lembro como é que estava. Mas acho que ela tava assim, e aí ela veio para cá, e aí ela subiu, e aí ela desceu aqui assim, enfim. O preço estava só trabalhando embaixo dela. E de repente, o preço começou a trabalhar acima dela. E a tentativa de cair foi rejeitada pela VWAP. Então, esse candle ele demonstrou uma força vendedora, tá? Ou uma força compradora, desculpa. Então, teve entrada aqui, stop bem curto, bem bom. Se você estava, inclusive, protegido pelo último fundo, pela VWAP, enfim. Só que eu não confiei nesse trade. Por quê? Porque até então a gente estava dentro de uma lateralização. Para mim, a gente estava dentro de uma lateralização. A compra foi boa, a compra deu muito certo. Eu não me arrependo de não ter pego, tá? Porque eu já me acostumei que o mercado vai me dar outras oportunidades durante o dia, né? Então, se você não tem confiança, se você acredita em um cenário, você tem que trabalhar de acordo com aquilo que você acredita. Então, para mim, tá? Esse cenário nada mais era do que isso aqui, ó. Opa. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo, o dia inteiro. Tá? Para mim era isso que ia acontecer. Só que, deixa eu desenhar o retângulo aqui para não ficar dependente daquela ferramenta. Só que o que aconteceu foi exatamente o contrário. O preço fez um rompimento e começou a andar. Nossa senhora, essa porra não dá. Começou a andar muito bem, tá? Vou colocar bonitinho aqui. Isso. Então o que acontece? Qual foi a melhor entrada? Foi o retest. A melhor entrada foi o retest. Por quê? Porque a gente teve muita configuração técnica, tá? Muita configuração técnica. O que aconteceu dentro dessa congestão aqui? O volume começou a diminuir dentro dessa congestão. Ó, isso tudo aqui, todo esse movimento de toque no fundo, toque no topo, toque no fundo, todo esse movimento teve o volume reduzido. E de repente, quando o preço começou a brigar aqui em cima, o volume aumentou exponencialmente, tá? Que foi nessa região aqui, culminando com o rompimento. Então, a técnica aqui foi perfeita. Você poderia ter entrado aqui no rompimento dessa barra de força, dessa barra de ignição, só que teu stop ia ser de cerca de 334 pontos. Aí você teria que diminuir a quantidade de contratos que você opera para que você conseguisse ficar dentro do teu limite de risco. Mas, lógico, se você só opera um contrato, provavelmente esse não era um trade que você pegaria, né? A não ser que você opere com um contrato com limite de perda muito grande, ou então você vai trabalhar com uma operação por dia, duas, aí tudo bem.
Você vai tomar em stop de R$60, enfim. Tá. E o que acontece aqui? Qual foi o melhor trade do dia? De longe. Foi toda essa... Deixa eu dar um zoom aqui. Foi toda essa confluência técnica, tá? Você teve o rompimento desse retângulo, você teve um reteste, você teve bastante volume nesse rompimento, você teve rejeição de entrada no retângulo pelo candle. Então, tudo bonitinho para você fazer a compra aqui tranquilinho, super seguro de que a tendência ia dar sequência. Eu fiz essa compra aqui e o que acontece? Pivô de alta, esse pivô continua válido. Você teve o rompimento desse retângulo, esse pivô está válido. E aí eu comecei a projetar os alvos, tá? A gente teve alvo 1, que foi atingido no primeiro candle aqui, então eu não tinha mais esse alvo 1 como alvo, tá? O meu alvo agora era o 100% dessa consolidação que era lá em cima, tá? Esse era o meu primeiro alvo. Então o que aconteceu quando rompeu o primeiro alvo? Eu joguei o meu stop aqui para baixo. O stop estava aqui embaixo, tá? No último candle que rompeu. O stop estava aqui embaixo. Fechado? E deixei correr para o próximo alvo, que seria o nosso terceiro alvo, lá em cima, tá? Ou seja, eu entrei com um stop aqui e fui estopado, eu fui sair no preço aqui, eu acho. Eu fui sair aqui. Eu saí exatamente aqui. Ou seja, eu consegui pegar aí cerca de 600 pontos. Foi um trade de 650 pontos, 630 pontos por contrato, tá? Bem tranquilo, não passando calor nenhum. Enfim, muito bom esse trade, foi muito legal. E aí o que começou a acontecer? Deixa eu apagar aqui. E aí o que começou a se configurar? Um ombro, cabeça, ombro. Tá? Começou a se configurar um ombro, cabeça, ombro. É muito importante a gente conseguir entender que o ombro, cabeça, ombro não vai ser perfeito. Desculpa. Não vai ser perfeito, mas ele vai ser uma métrica muito importante para a gente balizar nossas entradas, tá? Olha aqui como a gente... Deixa eu desenhar para vocês. Ué, cadê a minha ferramenta? Aí. Olha aqui como a gente tinha um ombro, cabeça, ombro bonitinho para a gente operar. Ombro, cabeça, ombro. Tá? E o que acontece? O ombro, cabeça, ombro ele só é confirmado se há o rompimento da linha de pescoço. Se há um rompimento da linha de pescoço. Não houve, então o ombro, cabeça, ombro existiu, mas não foi ativado. Muitas figuras gráficas vão existir, mas não vão ativar. Tá? Então é importante vocês ficarem espertos com isso para não entrar em trade antecipadamente. Fechado? E o que acontece? Como esse ombro, cabeça, ombro foi rejeitado, começou uma nova tendência de alta. Tá? Começou uma nova tendência de alta. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que começou uma tendência de alta, a gente já tinha atingido todos os níveis desse rompimento aqui, desse pivô de alta. Então não tinha muito por que comprar, né? A gente estava já bem esticado, o papel estava bem esticado, não tinha muito por que comprar, então eu fiquei de fora de qualquer oportunidade que tenha aparecido aqui. Na verdade, esse horário aqui foi o horário que eu fui para academia, então eu realmente não vi mais nada, né? A partir daqui, assim, ó, nesse horário aqui, quando deu esse rompimento desse ombro aqui, eu saí, né? Nesse candle aqui eu saí, eram 2 horas, 2h10 mais ou menos, eu saí para academia, tá? E voltei às 3 e pouquinho, mais ou menos aqui, nesse topo, tá bom? Deixa eu só colocar isso aqui, foi a minha saída, foi meu gain. Deixa eu colocar no triângulo, que acho que é mais bonitinho. Eu vou botar aqui, ó. Comprei aqui, cadê? Aqui. Comprei aqui e vendi aqui. Fechado. Isso aí. E o que acontece? Aí começou, olha como a análise técnica é interessante, né? Tomara que vocês aprendam no curso que eu vou lançar. Eu vou ensinar isso aqui detalhadamente, tá? Passo a passo, conceitos, técnica, aplicações no dia a dia, aplicações em ações, em índice futuro, commodities. Cara, o curso vai ser bem legal mesmo. Mas olha só,
Olha como aqui a gente estava tendo topos e fundos ascendentes. Aqui, ó. Topos e fundos ascendentes, rompeu, mas não fez um topo menor do que o outro para descer, tá? Topos e fundos ascendentes. E aqui, olha o que aconteceu aqui, tá? Mais uma vez, esse topo e fundo aqui, ó, aqui a gente teria uma configuração de pivô de baixa, tá? Todo ombro, cabeça, ombro, escutem isso, todo ombro, cabeça, ombro vai ser um pivô de baixa. E todo ombro, cabeça, ombro invertido vai ser um pivô de alta. Você identificar a figura só é interessante para que você tenha uma convergência, mas para que você se prepare, mas não tanto faz você identificar um oco, tanto faz você identificar um pivô, tá? Então isso só se confirmaria com o rompimento aí da cabeça do pivô. Como não confirmou, tendência segue linda, leve e solta, tá? Aqui a mesma coisa, tá? Se ele não confirmasse esse rompimento aqui, não era uma inversão de tendência, mas opa, confirmou esse rompimento, então a gente já consegue projetar esse alvo, que foi exatamente o que eu fiz hoje, tá? Então o que acontece? A gente tinha essa linha aqui, acho que era mais ou menos aqui, né? Eu engolfei era isso aqui. A gente tinha essa linha aqui e a gente tinha um canal também. Esse canal passava mais ou menos aqui. Tá? Acho que era mais ou menos isso aqui, tá? Mais ou menos isso aqui. Tô desenhando meio a moda caralha, mas era mais ou menos isso aqui, tá? Então, o que a gente teve... E a gente ainda teve um triângulo. A gente ainda teve um triângulo aqui, se não me engano. É isso mesmo, a gente ainda teve um triângulo bem bonitinho aqui. Vou até desenhar ele até o finalzinho para ficar fofinho. Então tinha tudo para dizer que essa tendência ia realmente reverter, porque a gente tinha um triângulo, a gente tinha uma tendência de um pivô de baixa, a gente estava na parte de baixo do canal, o preço já estava bastante esticado, né? A gente já tinha dado, sei lá, se não me engano, 2.000 pontos, então é bastante coisa, a gente já tinha dado bastante coisa do fundo até o topo. Né? Então, se tinha alguma coisa que poderia acontecer, era realmente inverter essa tendência. Tá? Então, quando a partir do rompimento desse fundo aqui, a partir do rompimento tanto do triângulo quanto desse pivô de baixa, a gente já conseguia realmente produzir o primeiro alvo de Fibo, tá? Dessa descida aqui. Tá? Aqui está o nosso Fibo. E o primeiro alvo de Fibo foi cu de mosca. Tá? Aí, maravilha, cu de mosca. O preço pegou exatamente aqui, eu fiz essa venda, tá? Eu entrei vendido aqui e saí lá embaixo. Por que eu saí aqui embaixo? Não, acho que eu entrei vendido um pouco antes. Foram 300 pontos? Eu acho que eu entrei vendido um pouco antes nesse candle aqui, não me lembro. Ah, não. Foi o rompimento desse candle aqui, tá? Então não foram 300 pontos, foram 200 e pouco por contrato. E o que acontece? Por que eu saí aqui se a gente poderia ter mais alvo? Bom, primeiro, se eu não tivesse, se fosse um horário mais cedo, eu provavelmente teria deixado o meu stop no 0 a 0, tá? Para que o preço realmente pudesse alcançar toda essa pernada, todos esses alvos que ele teria. Tá bom? E aí ia ser uma descida fantástica de cerca de mais 600 e poucos pontos. Essa mesma subida que eu fiz, eu faria na descida, tá? Exatamente porque essa região aqui era um price action onde o preço correu. Você vê que aqui o preço não estacionou em momento nenhum, ele foi correndo. Então, se a gente projeta a mesma intenção nesse rompimento, a ideia era que realmente o preço corresse. Só que 5 horas da tarde, era 5h30, eu acho, era 5h10. O pregão tinha 40 minutos para fechar. Eu não confiei que ia ter força vendedora o suficiente. Muita gente às 5 horas já não está trabalhando mais, muito broker não está trabalhando mais a partir das 5, então esse horário fica realmente muito ruim. Então eu optei por sair com a mão cheia aqui embaixo e não puxar o stop para o 0 a 0, porque a possibilidade do preço, deixa eu voltar aqui, do preço e do segundo alvo era muito pequena.
tá? Era muito pequena, olha só, o primeiro alvo era aqui e o segundo alvo era aqui. Ainda teria que rolar mais 200 pontos, né, com um pequeno respiro. Tava muito tarde para isso acontecer, então eu resolvi sair da minha posição inteira, fechado? Então esses foram os trades que eu fiz hoje. Deixa eu botar aqui também. Vendi aqui e comprei aqui. Ok? Isso. Beleza. E é isso aí. Cara, 2 trades. Se você tivesse operando, se eu tivesse operando um contrato, eram 700 e 300. Eram 1000 pontos. Tá? Eram 1000 pontos. Vamos fazer a continha aqui de padaria, só para vocês verem que... Olha só, quanto vale cada mini contrato? 0,20, tá? 1000 pontinhos. Você teria ido para casa com R$200 operando um mini contrato. R$200 operando um mini contrato. Lembra quando eu falo que a média de ganho para um mini contrato é cerca de 40, 50, 60 reais no máximo, assim, já está de bom tamanho. Se você faz 50 reais todo dia com um mini, você é o cara. Você é o cara. Ah, então, você teria feito, tipo, 4 vezes isso. Então, tem que realmente dar muito valor para isso aqui. Bom, agora vamos falar de projeções para amanhã. Bom, obviamente que essa retração dessa descida é muito importante, tá? 618 rejeitado. O volume nem foi lá essas coisas, também eram 3 horas, o volume não foi lá, essas coisas incríveis, não. Mas vamos esperar por amanhã. Amanhã a gente vai entender se o preço vai querer voltar, né? Vai querer realmente continuar essa tendência de baixa, o que tem muita probabilidade, porque, deixa eu ver se a gente tem um canal aqui, eu nem cheguei a ver isso. Temos um pequeno canal aqui, não muito inclinado, tá? Esse canal não é muito inclinado, se bobear aqui tem 30 graus de inclinação, mais ou menos, não tem 45, ou tem? Não, tem não, deve ser uns 30 graus. Então, esse canal idealmente tinha que ser um pouco mais inclinado, um pouco mais assim, sabe? E não tão aberto desse jeito. Mas vamos ver, o preço ainda tem um pouco de espaço para buscar, vamos ver no 60 com média. Aí, ó, ele ainda tem a média de 200 para buscar, tá? E o canalzinho, o topo desse canal. Então, tem espaço para ir para cima sim, tem mais 1000 pontos aí que o preço pode subir para vir buscar tanto o topo do canal quanto a média de 200. Então não dá para dizer que amanhã é venda, amanhã não tem como, não, amanhã tudo para ser venda. Não, ainda tem espaço para buscar. Tem 1000 pontos para o preço ir buscar amanhã. Mas se ele não quiser buscar, a alva é lá embaixo. A alva é lá embaixo. Vamos só ver aqui se o 5 fez pivô. O 5 ainda fez um pivôzinho de baixo aqui. Vamos ver se ele fez a retração completa. Não foi uma retração muito bonita, mas se ele não perder esse topo aqui, a gente pode começar a projetar também aqui para baixo. Alvo 1, alvo 2 e alvo 3. Olha que interessante, o alvo 3 joga lá para baixo. Jogaria para a mínima do dia anterior, tá? Então, vamos ver. Tem muita coisa para acontecer amanhã, muito cenário para acontecer amanhã, mas não importa o que aconteça, se você souber análise técnica, você está salvo, você vai conseguir fazer operações de qualquer forma. É por isso que eu falo. O que eu vou ensinar para vocês, tá? No Operações Inteligentes, que agora mudou de nome, era Operando Médias, agora é Operações Inteligentes, é realmente isso. É vocês aprenderem que para ganhar dinheiro você não precisa decorar um setup. Cara, isso eu acho a coisa mais escrota do mundo. Gente que vende estratégia. Você vai decorar aquilo ali e vai aplicar aquilo ali nas métricas que o cara te determina. Porra, meu irmão, se você não souber análise técnica pra caralho, tu vai ficar engessado o resto da vida com setupzinho de fulaninho. Então, se o cara mudar alguma hora, se o mercado mudar, se por algum acaso a estratégia dele parar de funcionar tão bem assim, tu tá fudido, tu vai estar na mão dele. Então, vai rolar update da sua estratégia? Vai, por mais 2.300 você tem acesso a todos os updates. Então assim, aprenda a análise técnica que você não vai mais comer da mão de homem nenhum. Beleza? É isso, pessoal, é isso. Fundos e topos imediatos, né? Não preciso nem dizer.
mas eu vou dizer mesmo assim, porque eu estou aqui para isso. Então, fundo imediato. Com essa linha, a única coisa que eu não gosto do TRID é que ele não tem o magnetismo para a linha. Puta, isso eu acho um saco. Ah, foda-se também. Foda-se. 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 Bom, suporte imediato, tá? E resistência imediata. Isso foi uma violação, mas o que importa é a quantidade de vezes que tocou aqui em cima. Foi um rompimento falso. Por que falso? Porque ele teria que romper o candle que rompeu. Tá? O próximo candle teria que subir e fechar acima do fechamento desse candle para que seja um rompimento válido. Aí você consegue entrar nele, stop aqui embaixo ou na mínima, enfim. Tá? Então a gente tem uma congestão, a gente também teve um canal que foi perdido aqui e foi retestado e voltou para dentro desse canal, mas enfim, vamos ver como é que o preço começa a se comportar amanhã. Resistência e suporte imediato, exatamente onde está marcado, tá bom? Deixa eu tirar isso aqui para não confundir vocês. E é isso. Fechado, galera? Tomara que vocês tenham gostado, tomara que seja de uma grande ajuda para vocês amanhã. Lembrem, a 200 ela indica a tendência dos 60 minutos. 60 minutos, embora esteja uma tendência de baixa pelos canais, ele já subiu bastante. Então é normal a 60 estar inclinada para cima, tá? Mas não quer dizer necessariamente que a gente esteja entrando numa tendência de alta. A tendência de alta só vai ser confirmada no rompimento desse topo aqui, tá bom? Então é isso, galera, é isso. Agora o preço no 60 está em uma tendência de baixa, nos 5 minutos está indefinido, tá? Nos 5 minutos está indefinido, tá? Porque a gente trabalha com um certo grau de associação para o que está acontecendo. Foi rompido essa LTB aqui e o preço começou a subir alucinadamente. Então a tendência ainda está indefinida, então vamos esperar amanhã para saber exatamente o que a gente pode fazer, os alvos que a gente pode ter. Mais uma vez, se perder esse fundo, alvo 1, alvo 2, alvo 3, tá? O terceiro alvo seria a mínima do dia anterior. Então, eu vou até colocar mais aqui certinho, que foram todos os... Alvo 1, aqui no 114.500, 114.400. Alvo 2, 114.200. Alvo 3, 113.700, né? Mais ou menos ali na mínima do dia anterior. Fechado? Então é isso, pessoal. Obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Obrigado pela audiência. Tomara que esse vídeo ajude muitos de vocês a terem gains, a ganharem dinheiro amanhã no mercado. E eu quero saber o feedback de vocês. Então, sempre que vocês puderem, fala aí no YouTube dizendo, olha, você ajudou, não ajudou, porque às vezes pode não estar ajudando nada e está confundindo mais vocês, e aí eu paro de fazer essas análises, porque às vezes é um conteúdo até um pouco mais avançado, né? Vocês podem se confundir com algumas coisas, tá bom? Então, espero o feedback de vocês aí e tamo junto. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.